Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir. Já vi aqui no chat, obrigado. Bem, meu nome é Silvio, sou doutorando aqui da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e faço parte também aqui do grupo coordenador, né, da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Acho que a professora Andréia está na sala, já está aqui, Andréia. Se você tiver, liga aqui a sua webcam, por gentileza. Então, a professora Andréia faz parte da coordenação do Núcleo Rio de Janeiro e ela vai fazer a abertura aqui do nosso curso. Boa tarde a todos, sejam todos... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao curso de Estratégia PICO, o qual a Rebraensp, Núcleo Rio de Janeiro, né, juntamente com o Silvio, da Rebraensp, que participa da Rebraensp Nacional, estamos oferecendo, né, para uma amplitude da população da enfermagem o acesso à revisão, né, de uma forma mais científica e organizada para que as pesquisas se prosperem no campo da enfermagem. A Rebraensp, né, já existe há 13 anos. Eu, Andréia, né, Ludovico e a Dani Viana estamos na coordenação junto ao Silvio, né, que iniciou nesse ano. E o Silvio já está mais tempo que a gente, né, fortalecendo essa rede brasileira de enfermagem e segurança do paciente, o qual nós acreditamos que a segurança do paciente é uma forma, né, de enriquecer e qualificar os profissionais em relação, né, à assistência. Então, esse curso é para fortalecer, né, essa enfermagem que necessita de mostrar essa questão científica, né, o quanto que ela produz cientificamente, principalmente quando parte da prática, né, para a teoria. Então, nós queremos fortalecer a rede, oferecendo esse curso e fazendo com que vocês também, né, se aproximem da rede e consigam fortalecê-la cada vez mais. Muito bom. André, obrigado. Então, como a Andréia falou, nós compomos aqui a coordenação do Núcleo Rio de Janeiro da Rebraensp, né? A Dani Viana é a coordenadora, a Andréia, que acabou de se apresentar, é a vice-coordenadora. Eu sou o secretário dessa atual gestão. E a Rebraensp possui também uma coordenação nacional, né? Somos 5 membros do Conselho da Rebraensp Nacional, o enfermeiro Antônio José, de Minas Gerais, Maria Regina, de São Paulo, a professora Tatiane Tanfierre de Brito, de Brasília, e a professora Luísa Gerhardt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem essa ideia sempre de articular esses conhecimentos, né, relacionados com a segurança do paciente, e nós temos uma carência ainda mundialmente e principalmente no Brasil sobre estudos robustos sobre segurança do paciente. Mesmo as revisões que nós temos, eu vou falar isso com vocês durante esse encontro inicial de hoje e nos 2 próximos encontros, nossos estudos possuem algumas dificuldades, algumas fragilidades, né? E a gente precisa abordar isso, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Então, já começando, como a gente escreveu lá no e-mail, esse encontro e os outros 2 estão sendo gravados, esse está sendo gravado, os próximos também estão sendo gravados. Então, nós assumimos que quem está participando aqui autoriza a gravação de som e também da imagem, no caso de alguém ligar a webcam. Quem não concordar com essa gravação, a gente vai pedir gentilmente que se ausente dessa sala. Vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas para esses próximos encontros. Então, a gente precisa manter os nossos dados. A Andréia está com o microfone dela aqui. Andréia, vocês estão me ouvindo?
André, você está nos ouvindo? Isso, então, essa situação é importante porque é que eu me perco aqui, eu falo e fico ouvindo o eco da minha voz. Durante essa apresentação, o chat vai estar aberto, vocês podem fazer as perguntas, as observações, as suas experiências, isso é extremamente importante, então vocês podem colocar aqui no chat. No final, a gente vai ter um tempinho para a gente ler essas colocações e fazer algumas discussões. No final também, assim que a gente terminar essa apresentação, que vai ser breve, a gente optou por fazer 3 encontros curtos, né, para todo mundo ter tempo suficiente para amadurecer esses conteúdos. Se a gente fizesse aqui um encontro de 3 horas, a gente ia simplesmente massacrar vocês com um monte de informações e íamos dar tchau. E não é a nossa ideia. A gente quer que todos os participantes tenham um tempinho para amadurecer a ideia. Então a gente vai fazer encontros mais curtos para a gente poder discutir um pouquinho mais. Então nós sempre vamos ter esse momento no final de discussão. Assim que nós terminarmos essa discussão, eu vou disponibilizar aqui no chat o link para confirmação da presença. Então podem ficar tranquilos. Assim que a gente terminar esse primeiro momento aqui de discussão, eu vou compartilhar o link de confirmação. Outro recado já adiantando, a gente também colocou no e-mail, é que hoje, após a gente terminar esse encontro, nós vamos disponibilizar para vocês um link para uma atividade extra classe, para vocês começarem a construir a própria estratégia Pico de vocês. Então a gente vai disponibilizar por e-mail hoje, vocês vão ter até a próxima quarta-feira para enviar. Então é uma atividade extremamente simples, mas é primordial para que todos consigam organizar e consolidar o que a gente vai discutir nesses 3 encontros. A apresentação também, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui no Prezi, mas depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação também por e-mail. Vou pedir novamente para quem estiver com o microfone ligado para desligar o microfone. Todo mundo consegue ver minha tela azul? Sim. Obrigado. Bom, então vamos lá, né? Nesse primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre para que serve essa estratégia Pico, né? Que é o foco da nossa discussão. Então vai ser uma introdução, né? Não tem como a gente falar sobre a estratégia Pico sem a gente falar sobre o método científico. Nós disponibilizamos um vídeo para vocês lá bem curtinho de 3 minutos na segunda-feira. Até ontem à noite, quando eu verifiquei, tinham quase 100 pessoas que tinham visualizado o vídeo e tinham preenchido aquele teste, né? A média de acertos no teste foi de 5,25. Até ontem, quando eu olhei, o teste valia 6 pontos, né? E a média foi bastante alta, né? Isso é importante para a gente perceber se está todo mundo tendo a mesma clareza sobre o método científico, que é o que nós vamos utilizar, né, durante a construção de uma estratégia Pico. Então, a estratégia Pico ela está intimamente relacionada com o método científico. E quando nós pegamos, né, quando eu particularmente leio algumas revisões sistemáticas ou revisões integrativas publicadas aqui no Brasil, por diversas vezes, me parece que é uma falta de esclarecimento dos pesquisadores sobre o método científico. Eu leio os artigos e vejo algumas incongruências
nessas revisões. Por isso que a gente optou por falar sobre o método científico. Infelizmente, não dá para a gente ter uma aula muito abrangente do método científico, mas a gente não consegue seguir sem falar sobre isso. Então, a primeira... Deixa eu voltar aqui. Lá atrás. Então, a primeira coisa é o que é essa estratégia PICO, né, que a gente tanto fala. Então, a estratégia PICO, ela é uma maneira que a gente utiliza na metodologia científica para a gente definir uma questão de pesquisa. Quando eu quero realizar, né, construir uma revisão da literatura. Eu vou falar para vocês já sobre isso, sobre a revisão sistemática ou a revisão integrativa, que são os dois tipos de revisão mais utilizados. Então, quando nós optamos, quando nós decidimos realizar uma revisão da literatura, seja sistemática ou seja integrativa, é essencial, é primordial que a gente faça uma boa definição da questão de pesquisa. E a estratégia PICO, ela tem como objetivo nos auxiliar na construção dessa questão de pesquisa. Alguém está escrevendo aqui que está sem som. Sou eu? Vocês continuam me ouvindo, gente? A Rosane está dizendo que não está ouvindo. Beleza, então. Beleza. Rosane, tenta sair e voltar. Você consegue sair da sala e voltar tranquilamente. Aí o som deve funcionar. Então, em muitas revisões também, e vocês podem fazer esse exercício de pegar as revisões integrativas ou sistemáticas e avaliar a pergunta que os pesquisadores definiram, para vocês verificarem se essa pergunta está bem objetiva, está bem delimitada, definindo bem o objeto de estudo dessa revisão, ou se ela está muito abrangente. Geralmente, perguntas muito abrangentes, elas vão gerar resultados muito genéricos, e essas são revisões muito difíceis de serem realizadas, e vão gerar poucas evidências científicas ou evidências científicas não tão confiáveis. Então, é importante a gente utilizar essa estratégia para ter uma questão de pesquisa bem objetiva. E aí, para que a gente faz essa pergunta muito bem objetiva? Né? Nós podemos ter dois tipos de revisões mais utilizadas. Revisões estruturadas, a revisão sistemática e a revisão integrativa. Eu vou seguir aqui a estratégia PICO, que eu vou falar com vocês, eu vou falar sempre dessa estratégia PICO, que foi definida primeiramente para as revisões sistemáticas. Quando nós realizamos revisões integrativas, nós fazemos adaptações na estratégia PICO. Mas eu vou aqui nas nossas discussões sempre falar da definição de estratégia PICO para as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, elas têm um rigor maior do que as revisões integrativas. Então, nosso objetivo ao realizar uma revisão sistemática ou uma revisão integrativa é fazer uma síntese das evidências científicas. Ou seja, nós temos algum problema que nos interessa e eu quero, por exemplo, mudar a minha prática clínica. Aí eu vou lá e falo, poxa, como eu posso mudar minha prática clínica baseado nas melhores evidências científicas? Eu vou lá e construo uma revisão, seja sistemática ou integrativa, e a partir dos resultados, eu agrego as melhores evidências científicas. Tem alguém com o microfone ligado, está me atrapalhando muito aqui. Eu não consigo ver quem é. Só um minutinho. Pronto. Então vamos seguir.
Então, como eu falei anteriormente, a gente disponibilizou esse vídeo. Vou passar rapidamente para a gente falar um pouquinho que eu vou utilizar os dados que foram mostrados nesse vídeo para a gente nortear as nossas discussões daqui em diante, até o final dessa aula. Vou passar novamente aquele vídeo que vocês já assistiram, eu estou viciado nele, vou passar para a gente discutir um pouquinho. Me digam aqui no chat, por gentileza, se vocês vão ouvir o som do vídeo. Obrigado. Making observation of the world around. Take notes and record all the things that you found. Then you ask a simple question, something that you want to learn. Can you form a hypothesis to explain what you observe? Can you make a prediction about how it's gonna go? To a test with a control and a variable. Then you analyze the data and draw a conclusion to the scientific method to avoid all confusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. First, you make an observation of the world around. Take notes and record all the things that you found. Then you ask a simple question, something that you want to learn. Then you form a hypothesis to explain what you observe. And you make a prediction about how it's gonna go. To a test with a control and a variable. And you analyze the data and draw a conclusion to the scientific method to avoid all confusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Make an observation, ask a question, form a hypothesis and make a prediction, do a test or experimentation, analyze data and draw a conclusion. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. Scientific methods. Scientific Esse vídeo é um vídeo divertido, né? Já sei a letra de cor, né? Fico cantando aqui, estou fazendo comida e lembrando da letra da música. Uma simplicidade muito grande e também de uma clareza extremamente importante sobre o método científico. E aí eu listei aqui, né, quais são as etapas do método científico que a gente vê lá no vídeo, né? Primeiro é observar o mundo e anotar. A gente fez lá no nosso teste, né? Perguntava lá o que as pesquisadoras tinham observado e anotado, e a maior parte acertou lá que as pesquisadoras tinham observado que tinha uma planta na chuva e a outra, uma flor na chuva e a outra flor na varanda, e a flor que estava na chuva estava bonita e a flor que estava na varanda estava murchinha, né? Em qualquer estudo científico, nós precisamos fazer alguma observação do nosso mundo, né? E na área da saúde, em geral, nós vamos fazer observações sobre a nossa prática clínica ou observações
sobre a organização dos nossos serviços. Então é importante a gente se debruçar sobre alguma questão do mundo real. Em seguida, a gente faz uma pergunta, ou seja, uma dúvida que a gente tenha sobre esse fenômeno que nós estamos observando. Vamos elaborar uma hipótese. No caso das pesquisadoras, elas elaboraram uma hipótese no nosso vídeo, né? E elas pensaram lá, o importante, parece que o importante para essas plantas, para essas flores, é que elas tenham água. Então, elas fizeram lá, elaboraram uma hipótese que se pegasse uma semente, colocassem na terra e se colocassem água, essa flor se desenvolveria. E sem água, essa flor não se desenvolveria. Então, elas elaboraram, a partir disso, um experimento. Então, fizeram lá um experimento e essa foi a questão que houve mais confusão, né? Houve mais dúvidas lá no nosso teste. Porque as pesquisadoras, quando a gente define o que é uma variável ou o que é um controle, em geral, a variável está relacionada com a novidade. Ou seja, é uma prática que ainda não é usual. No caso das pesquisadoras do nosso vídeo, a prática nova que elas estavam pensando ali no experimento era colocar água nas plantas. Elas tinham a hipótese que era a água que deixava as plantas bonitas. Então, essa era a variável. Elas utilizaram como controle a planta na terra e sem água. Então, esse aqui foi o item, na verdade, foi o item que teve mais confusão. E a gente vai falar, já vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Como nós temos aqui 99% de enfermeiros na sala, eu pensei aqui em uma situação relacionada com a prática da enfermagem, mas nós temos alguns médicos também inscritos e também farmacêuticos inscritos aqui no evento, e a gente vai falar também sobre alguns exemplos para esses outros profissionais. Então, e no final, a última etapa seria a gente analisar os dados e tirar uma conclusão. No caso do nosso vídeo, as pesquisadoras, elas chegaram à conclusão de que a água era realmente importante para a vida das flores, como elas tinham pensado na hipótese. Uma questão aqui que é importante falar também é que, nesse caso do nosso vídeo, o resultado, a conclusão das pesquisadoras foi a favor da hipótese delas. Mas elas poderiam ter encontrado uma conclusão que fosse contra a hipótese original delas. Isso não tem problema nenhum. Então, o que importa é a gente realizar o experimento de maneira metodologicamente correta. Se os resultados vão corroborar a nossa hipótese, ou se esses resultados, essas conclusões vão refutar, vão contra a nossa hipótese, não tem problema nenhum. E essa conclusão do nosso estudo é o que nós chamamos de evidência científica, né? Então, as pesquisadoras, no caso do vídeo, elas chegaram à conclusão de que as plantas precisam de água para sobreviverem, para ficarem bonitas, né? E ela até fez uma perguntinha lá, será que a gente consegue se vocês utilizam as evidências científicas na prática de vocês? No caso do nosso vídeo, as pesquisadoras, elas utilizaram a evidência científica que elas encontraram na prática delas. Elas foram lá, depois que elas chegaram à conclusão de que as plantas não conseguiam sobreviver sem água, pegaram a florzinha que estava na varanda e colocavam na chuva. Isso é uma aplicação da evidência científica na prática delas. Vai ficar mais claro quando a gente passar agora para o exemplo mais clínico. Então, pensei aqui, ó, esses exemplos que eu vou falar para vocês são todos hipotéticos. Eu inventei aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 estudos científicos hipotéticos buscaram respostas para a seguinte pergunta. Eles fizeram uma pergunta. A papaina a 2% tem melhor eficiência na estimulação de tecido de granulação?
gentileza, desligue o microfone. Então, nós queríamos saber se a papaina a 2% tem uma eficiência melhor na estimulação do tecido de granulação nas lesões por pressão em relação ao AGE. Então, a minha hipótese inicial nesse caso é que a papaina sim vai estimular mais o processo de granulação em relação ao AGE. É impossível. Eu realmente não consigo seguir com o barulho. Quem sabe cada um revisa o seu áudio para confirmar. Como tem quase 100 pessoas na sala, fica difícil eu ficar toda hora procurando ali. Liga. Pronto. Conseguem me ouvir, gente? Escrevam aí no chat para eu continuar. Sim, beleza, então. Então vamos lá. Então a nossa hipótese é que a papaina vai estimular mais do que o ácido graxo essencial. Como eu disse, os resultados podem confirmar a minha hipótese ou podem refutar a minha hipótese. Eu vou aceitar um resultado ou outro. É assim que deve ser em uma pesquisa científica. E aí vamos organizar o nosso experimento. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai utilizar como variável a nova proposta. No caso desse experimento hipotético, a nova proposta é a utilização da papaina para tratar as lesões por pressão. O nosso controle, em geral, vai ser o tratamento padrão, aquele tratamento que a gente já conhece, que a gente sabe que tem esse efeito. No caso aqui, então, o controle vai ser a utilização do AGE. Então, a gente tem o controle e tem a variável. Nós poderíamos utilizar outro controle, uma outra substância que a gente sabe que produz um bom tecido de granulação. Então, esse é o nosso exemplo. Eu coloquei aqui também alguns resultados também hipotéticos. Isso aqui é que vai importar para a gente quando a gente faz uma estratégia pico, quando a gente for fazer esse delineamento da estratégia pico. Ela vai servir, a estratégia pico, com a revisão, vai servir para nos dar isso aqui, essa síntese das evidências científicas. Então, ó, no estudo 1, os resultados mostraram que a papaina foi 25 melhor para estimular o tecido de granulação em relação ao AGE. O estudo 2 mostrou que a papaina teve um resultado 10% melhor em relação ao AGE. E o estudo 3 mostrou que a papaina teve um resultado 3% melhor na estimulação do tecido de granulação em relação ao AGE. Aí vocês me digam aí no chat, escrevam para mim aí. Vocês acham que a partir dessa síntese desses 3 estudos científicos, ou seja, fizemos uma revisão aqui, eu fiz uma revisão aqui desses 3 estudos, sintetizei os resultados nesse quadro. Vocês acham que a papaina é melhor do que o AGE ou a papaina é pior do que o AGE? Quem acha que a papaina é melhor do que o AGE? Escreve aí no chat, por gentileza. Sim, se vocês acham que a papaina é melhor do que o AGE. E não se vocês acham que o AGE é melhor do que a papaina. Muito melhor. Por enquanto não tem ninguém achando que não. Esse papaina é muito melhor, né? Provavelmente vocês já sabem disso, vocês já utilizam a papaina na sua prática profissional.
Mas isso aqui, esse exemplo hipotético, né, ele nos mostra isso. Para isso que serve uma revisão, seja a revisão sistemática ou a revisão integrativa. A partir da síntese dos resultados desses 3 estudos, eu posso agora pensar em mudar minha prática clínica. Vou lá e falo, poxa, a partir de agora eu tenho 3 estudos robustos com a metodologia, com as metodologias muito próximas e os resultados dos 3 estudos, as evidências dos 3 estudos me mostram que a papaina é melhor do que o AGE. Então, eu vou utilizar sempre que possível, não são todos os serviços que vão ter condições de utilizar a papaina, mas aqueles que tiverem a possibilidade vão utilizar a papaina porque as evidências científicas mostram que ela é melhor. Mostrando esse exemplo aqui, gente, pode parecer que é simples, né? Mas, infelizmente, na nossa prática, aqui em saúde no Brasil, nós utilizamos pouco ainda as evidências científicas. Nós utilizamos as nossas percepções da prática. Então, eu percebo lá na minha prática que uma substância é melhor do que a outra e eu vou migrando automaticamente para aquela substância, né? Não necessariamente baseado nos achados científicos, baseado nos resultados das evidências científicas. Então, as revisões sistemáticas e integrativas servem para isso. Eu vou dar um exemplo aqui, porque é um bom exemplo, né? A gente sempre fala o nome quando são bons exemplos. O Hospital das Clínicas da USP, né? Estive lá no ano passado. Eles já estão nessa fase, eles já superaram essa questão de realizar revisões integrativas, todos já fazem muito bem as revisões não muito integrativas, mas as revisões sistemáticas, e eles conseguem estar lá no hospital aplicando agora as evidências científicas. Então, fazem as revisões sistemáticas, descobrem quais são as melhores evidências para a prática clínica e vão lá e começam a aplicar as evidências científicas na prática clínica. É um outro patamar. Eles estão um pouquinho à frente da maioria de nós aqui no país, né? Então, essa é uma outra etapa. A gente está aqui discutindo sobre a estratégia PICO e eles lá já estão mais à frente, já aplicando as evidências científicas. Uma coisa importante, vou voltar aqui, quando a gente definiu os estudos científicos que vão ser incluídos na nossa revisão, seja sistemática ou integrativa, a gente precisa ter certeza que os 3 estudos que nós incluímos, eles tinham a mesma hipótese, que eles tinham a mesma pergunta e que a variável e o controle eram os mesmos. Não adianta eu comparar estudos na minha revisão que comparam coisas diferentes ou estudos que tinham hipóteses diferentes. Isso vai gerar um viés nos resultados. Então, vou gerar uma evidência pouco confiável. Então, é importante a gente avaliar os estudos da nossa revisão para que elas realmente nos deem evidências robustas. Eu vou falar para vocês mais à frente de um exemplo meu, de uma revisão que eu fiz com alguns alunos, que a gente precisou eliminar alguns artigos que tinham problemas. Já já vou falar para vocês. Vamos seguir aqui. Eu preciso falar sobre isso aqui, que justamente esse é um grande problema e por isso que a gente vai fazer com calma e vocês terem a oportunidade nessa semana de construírem a pergunta de vocês, construírem a estratégia PICO de vocês, porque muitos estudos, quando eu leio, pego o estudo para ler, eu vejo que a confusão do pesquisador na hora que ele pensou, na hora que ele selecionou os artigos científicos, né? Eles selecionaram os estudos científicos sem pensar nos desenhos de estudo. Para cada tipo de revisão que nós fazemos, para cada pergunta que nós fazemos, pergunta da revisão, eu preciso pensar nos tipos de estudos que nós vamos incluir, nos desenhos de estudos que nós vamos incluir. Então, só para falar rapidamente, isso aqui é uma aula de várias horas que a gente precisaria, mas eu precisava falar sobre isso com vocês. Os principais desenhos de estudos que nós temos são esses aqui, os experimentais e os observacionais. Então, os experimentais, eu trouxe dois deles aqui, que um é o estudo clínico e o outro é o estudo antes e depois.
Então, vamos pensar, por exemplo, nesse estudo que nós estávamos fazendo, o, o da papaina em relação ao ácido graxo essencial, o AGE. Esse é um estudo clínico, porque eu vou lá, vou pegar um grupo de pacientes, vou separar os pacientes em dois grupos, pacientes que têm lesão por pressão, vou separá-los em dois grupos. Em um grupo, eu vou aplicar o padrão, o tratamento padrão, que é o AGE, e no outro grupo de pacientes, eu vou aplicar uma nova terapêutica, que é a papaina. Então, eu faço uma intervenção nesses pacientes. Esse é um tipo de estudo que nós chamamos de estudo clínico. Né? Se vocês pensarem no experimento realizado pelas pesquisadoras no vídeo, apesar de ser um vídeo bem simples, elas fizeram uma intervenção, elas fizeram um estudo que poderia se assemelhar na clínica. Não é clínico porque o estudo delas não estava relacionado com o cuidado em saúde, né? Mas elas fizeram uma intervenção. Outro tipo de estudo experimental que aí é muito importante para a gente, aqui no âmbito, por exemplo, da segurança do paciente. E aí, pensando aqui nos colegas gente, se não tiver, realmente eu não consigo ficar aqui 1 hora falando sobre isso, por isso que eu vou falar bem rápido. Né? Mas se tiver alguma dúvida em relação aos estudos clínicos, escreva aí no chat que a gente fala um pouquinho nas discussões. Mas é isso, eu pego um grupo de pacientes, faço uma intervenção nesse grupo de pacientes e comparo com outro grupo no qual eu faço outro tipo de intervenção. Em um grupo de pacientes eu faço o tratamento padrão, aquele tratamento que a gente já conhece, e no outro grupo de pacientes, nós fazemos um novo tratamento. Um outro estudo que é muito importante para a gente aqui é o estudo antes e depois. E aí, pensando aqui nos colegas que são farmacêuticos, uma coisa que me preocupa muito é a questão do farmacêutico clínico. Nossas instituições de saúde, a maior parte das instituições públicas, não tem ainda um número suficiente de farmacêuticos que possam estar lá na clínica, fazendo visita clínica nos pacientes, discutindo com os médicos, discutindo com os enfermeiros, discutindo com os nutricionistas, com os técnicos de enfermagem. Ainda não temos essa realidade, de ter farmacêuticos em número suficiente. Mas algumas instituições podem tentar fazer isso. E aí, por exemplo, um estudo bastante interessante que a gente poderia fazer seria, por exemplo, em um determinado setor, por exemplo, na clínica médica, eu poderia separar os pacientes. E os farmacêuticos, eles vão fazer a visita clínica apenas em um grupo de pacientes. E a gente vai acompanhar essas visitas durante algum tempo e a gente vai comparar, né, para ver os desfechos daquele grupo que foram acompanhados pelo farmacêutico clínico em comparação com aqueles pacientes que não foram acompanhados pelos farmacêuticos clínicos. Então, um estudo antes, pode ser um estudo antes e depois, ou seja, posso medir isso antes de farmacêutico. Deixa eu dar um exemplo aqui de um desfecho, poderia ser, por exemplo, o número de incidentes relacionados com a administração de medicamentos. Talvez lá eu tenha um alto índice uma alta incidência de incidentes relacionados com a administração de medicamentos. Esse é o meu antes. O farmacêutico clínico vai lá, começa a fazer a visita clínica, ou seja, a intervenção nesse caso é a visita clínica do farmacêutico. E após um certo tempo eu comparo, falo, poxa, a incidência de incidentes diminuiu após a intervenção do farmacêutico clínico. Isso é um estudo antes e depois. Né? É um estudo também fortíssimo, que a gente precisava fazer mais. Eu já venho repetindo isso há um monte de anos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Esses são os dois mais utilizados, os estudos experimentais. Os observacionais, o principal deles é o estudo de coorte, que é aquele longitudinal, em que eu faço uma observação no paciente em vários momentos. Então, eu vou lá, observo o paciente em um dia, observo no outro dia e acompanho, faço um acompanhamento do paciente. Então, demora um certo tempo, por isso que ele é chamado de longitudinal. O estudo transversal é aquele no qual eu faço apenas uma medida do paciente. Eu chego lá no paciente, faço uma observação no paciente e acabou. Não preciso fazer uma segunda medição desse paciente. E o caso controle é um caso que é um tipo de estudo observacional que eu olho para trás. Eu pego os resultados que os pacientes apresentam hoje
e olho para o passado desses pacientes, para eu ver quais foram os fatores que contribuíram possivelmente para que o paciente apresente esse desfecho nos dias atuais. Deixa eu dar exemplos aqui dos estudos de coorte e dos transversais, que são muito utilizados aqui na área da saúde. Então, um estudo transversal, por exemplo, vamos pensar aqui na prevalência de lesões por pressão, né? Então, não sei se todos lembram disso, né, lá da faculdade, mas a prevalência é a medição, a prevalência de um determinado fenômeno é a quantidade de casos atuais. Eu olho e vejo lá, por exemplo, eu chego na UTI hoje e conto quantos pacientes têm lesão por pressão. Eu falo, 10% do paciente possuem lesão por pressão. Isso é prevalência, porque eu não sei se essas lesões elas surgiram ontem, anteontem, se surgiram hoje, eu sei que elas estão lá, nesse momento. Mas eu não sei se elas são novas ou se elas são antigas. Então, eu faço uma única medição, sei os casos atuais e chamo isso de prevalência. Então, os estudos transversal nos dão essa medida. Os estudos longitudinais, os de coorte, eles nos dão a incidência, que são os casos novos. Então, por exemplo, eu chego na UTI hoje e vejo lá que 10 pacientes têm lesão de 20 pacientes, 10 têm lesão por pressão. Quando chega amanhã, eu falo, nenhum paciente desenvolveu lesão por pressão de ontem para hoje. A incidência é 0, porque não surgiu nenhuma lesão de hoje para amanhã. Eu continuo avaliando todo dia. Vamos supor, por exemplo, depois de 10 dias, 2 pacientes desenvolveram lesão por pressão. Eu falo, opa, minha incidência que era 0, lá no primeiro dia de observação, agora mudou, já não é mais 0. Porque eu estava lá fazendo várias medições, aí eu consigo definir em que momento o paciente teve uma nova lesão, nesse caso aqui. E aí eu consigo medir a incidência. E aí eu falei para vocês lá que eu ia comentar sobre como é importante a gente ter noção sobre esses desenhos de estudo. Eu ia falar sobre o exemplo que eu fiz lá com 2 alunos, o Jonas e a Camila. Nós fizemos uma revisão integrativa que era justamente sobre isso, incidência de lesões por pressão em UTI no mundo. Fizemos toda a estratégia PICO, que a gente está falando aqui, fizemos as buscas, encontramos diversos artigos que diziam lá, incidência de lesões por pressão em pacientes internados em UTI. Selecionamos todos os artigos. Quando nós fomos avaliar os artigos, tinham artigos que me diziam na metodologia, foi realizado um estudo transversal. E aí no final ele dizia, a incidência é de tanto. Posso confiar nesses artigos? Não. Eu sei que um estudo transversal, ele não é capaz de me dar incidência. E não foi apenas um artigo. Acho que uns 4 ou 5 artigos diziam que fizeram um estudo transversal. Eles descreviam todo um estudo transversal, mas o resultado eles chamavam de incidência. Não tinha como eu saber se eles queriam falar prevalência e escreveram incidência por engano, ou se eles estavam confusos. Como não tinha como eu saber, o que eu vou fazer? Vou eliminar esses artigos. Eu não posso juntar, porque tinham 9 artigos que diziam lá certinho, foi realizado um estudo de coorte para determinar a incidência. Então, todos que diziam que fizeram e descreviam um estudo de coorte para medir a incidência, todos esses nós aceitamos, que eram 9. Os 4 ou 5 que diziam lá, faziam confusão entre estudo transversal e o estudo de coorte, não mostravam essa clareza, eles eram eliminados, porque eles podiam confundir, né, e de certa maneira, contaminar os resultados da minha revisão. Então, por isso que é importante a gente ter noção. Mais tarde, quando a gente enviar o link para vocês pensarem na questão de pesquisa de vocês, vai ter um item lá para vocês darem uma sugestão de que tipos de estudo vocês gostariam que estivesse presente na revisão de vocês. Se vocês querem uma revisão só de estudos clínicos, se vocês querem uma revisão de estudos antes e depois,
se vocês querem uma revisão só com estudos de coorte, se vocês querem uma revisão de estudos transversais. Em geral, nós preferimos estudos clínicos, mas agora, por exemplo, durante a pandemia, se a gente for observar, tem vários estudos que não são estudos clínicos, não tem a robustez do estudo clínico, mas devido à urgência da pandemia, eles estão sendo utilizados como evidências científicas. Vamos lá, vou seguir aqui. A apresentação já está quase terminando, gente. Realmente, depois eu estou vendo que tem um monte de questões aqui no chat, a gente vai discutir já. E aí, vamos lá. Tendo esse entendimento de que a questão PICO está intimamente relacionada com o método científico, não tem como a gente pensar em iniciar a estratégia PICO sem pensar no método científico dos estudos que nós vamos incluir na nossa revisão, sem pensar nos desenhos de estudos dos artigos que nós vamos incluir na nossa revisão. Pensando nisso, agora a gente pode pensar em que é essa estratégia PICO. A estratégia PICO, essa PICO, vai representar o P, a população, que nós vamos incluir, né, a população que foi avaliada, que foi estudada pelos artigos que nós vamos incluir. Né? Já vou dar um exemplo para vocês. A intervenção que foi utilizada. Por exemplo, no caso das nossas pesquisadoras lá no vídeo, a população dela eram as flores, né? Elas utilizavam as flores lá nos vasos. Essa era a população do estudo delas. A intervenção, no caso das nossas pesquisadoras, foi utilizar água nas plantas. Então, e o controle foi as plantinhas só com a semente e com a terra, sem utilizar a água. E o desfecho que elas observaram, o O aqui, né, porque a estratégia vem do inglês, então o O é de output, né, então é o desfecho. No caso das nossas pesquisadoras no vídeo, o desfecho era saber se as flores morriam e se elas sobreviviam com a água. Né? Então, a gente sempre que for pensar em um estudo, a gente precisa pensar em qual é a população, qual é a intervenção, qual é o controle e qual é o desfecho. E aí, novamente, voltando, por que a gente preferiu fazer com calma? A Andréia, que está aqui na sala, e a Adani, né, a gente está fazendo uma revisão. Então, falando aqui parece muito simples. Quando a gente senta para fazer a revisão, a gente vê como é difícil estruturar essa estratégia PICO. Eu definir a população não é simples. A gente pensa, acha que a população foi bem definida. Quando a gente tenta seguir, a gente vê que não pode. A população não pode ser definida. Ela está muito abrangente. Vamos voltar lá na população, vamos repensar essa população. A gente pensa na intervenção, pensa no controle, repensa, refaz. O desfecho já é mais fácil, né? Eu determino o que eu quero eu penso que um dos pontos mais fáceis é a gente determinar o desfecho. Que é o desfecho, como eu falei aqui nesse exemplo das lesões por pressão da papaína e do AGE. Pode ser o desenvolvimento de tecidos de granulação, pode ser uma diminuição do diâmetro da ferida, uma diminuição da profundidade, a diminuição do exudato. Eu posso definir o desfecho que eu quero avaliar nos estudos científicos, sempre tentando utilizar um número pequeno de desfechos. Né? Não adianta eu colocar lá que eu vou avaliar no estudo científico com 10 desfechos, que aí fica realmente muito difícil, fica muito amplo. Vamos seguir aqui para o nosso exemplo, para a gente já ir para o final desse primeiro encontro. Então, fiz aqui, peguei aquele nosso estudo, né, que a gente já falou há pouquinho, né, e coloquei aqui na questão PICO. Então, a nossa população são pacientes internados em terapia intensiva com lesões por pressão. E aí vocês podem me perguntar, eu já vou adiantar, né? Essa população que está boa, né? Eu vou dizer para vocês, não sei. Como isso aqui é um exercício que eu montei ontem à noite, essa população me parece ainda muito abrangente. Por quê? Eu poderia pensar aqui que eu tenho vários tipos de unidade de terapia intensiva. Então, eu poderia definir um tipo de terapia intensiva. Um paciente na UTI geral,
ele vai ter uma propensão de desenvolver lesão por pressão diferente de um paciente na unidade coronariana. Então, será que é bom juntar todo mundo, juntar paciente da terapia intensiva geral com a terapia intensiva coronariana? Ou não seria interessante eu separar aqui, colocar aqui só a terapia intensiva geral e retirar as outras? Eu poderia pensar aqui também em definir a faixa etária dos pacientes. Por isso eu falei que não é tão simples. Quando eu penso nessa população, eu preciso especificar bem, né? Eu vou analisar só pacientes entre 18 e 40 anos, ou de 18 a 60 anos. Vou excluir os idosos, porque é complicado eu comparar os idosos com adultos jovens, porque os idosos já têm uma propensão maior de desenvolver lesão por pressão. Então, não, eu preciso fechar mais essa população do meu estudo. Então, é importante, por isso eu falei que não é simples, a gente precisa fechar mais isso aqui, mas esse é o nosso exemplo. Então, a intervenção seria o I, é a aplicação da papaina, o controle, a aplicação do AGE, e nesse caso aqui, eu utilizei como desfecho o crescimento do tecido de granulação. Como eu disse, eu poderia ter escolhido qualquer outro desfecho. Alguns estudos, quem já teve a oportunidade de pegar revisões sistemáticas, em UTI, eu falo que é o que eu conheço mais, em UTI se utiliza muito, por exemplo, o tempo de internação do paciente como desfecho. Eu faço uma intervenção e verifico se o paciente vai ficar mais tempo ou menos tempo internado. Verifico o tempo de sobrevida, quanto tempo o paciente ficou vivo na UTI. Né? Então, eu vejo lá quantos pacientes ficaram lá 30 dias, 29 dias, é um valor que se utiliza muito. Quantos pacientes ficaram lá 29 dias vivos na UTI? Né? Então, esse é um desfecho bastante utilizado. Então é isso, a gente determina a população, é um ponto bastante difícil a gente fechar essa população, vocês vão ter oportunidade de fazer, definir a intervenção, definir o controle e o nosso desfecho. E aí, só para concluir aqui, a gente vai disponibilizar o link daqui a pouquinho, assim que terminar aqui essa nossa discussão, já vou enviar por e-mail, vocês vão receber por e-mail para não ficar uma coisa muito informal, não vou colocar no chat. Então, vocês vão receber lá no e-mail de vocês daqui a pouquinho o link para vocês colocarem lá, pensarem, não precisa fazer hoje, gente, não precisa fazer correndo, a gente precisa... Tem até a quarta-feira para a gente fazer, só para na quinta-feira a gente ter uma noção das dificuldades que vocês tiverem. Então, na quarta-feira a gente vai juntar tudo isso, verificar quais foram as dificuldades que todo mundo teve para a gente melhorar a discussão na próxima quinta, porque na próxima quinta nós já vamos começar a pensar nos descritores em saúde. Vou mostrar para vocês como nós fazemos a seleção dos descritores em saúde, nós vamos utilizar na nossa estratégia PICO. Aí nós vamos, na quinta-feira, nós vamos construir uma tabelinha que a gente chama lá de tabela PICO, né? Não era muito utilizada há alguns anos atrás, mas hoje em dia já está sendo bastante utilizada. Então, a gente vai construir essa tabela PICO na próxima quinta-feira. Vocês podem até na quarta-feira pensar com calma, principalmente nessa questão da população, como eu falei, que é uma das partes mais sensíveis de estruturar a estratégia PICO. Então, pensar bastante em como delimitar essa população, depois pensar na intervenção, no controle e no desfecho. Eu acho que era isso, corri aqui um pouquinho, porque me atrasei um pouquinho, mas deixa eu tirar minha tela para eu poder ver vocês.